Antes de elevarmos nossa voz em oração, quero te convidar a aquietar o coração por um instante. Respire fundo. Há verdades de Deus que não chegam com barulho, mas têm poder para alinhar toda a nossa vida. Hoje, o Senhor quer nos alertar sobre algo que muitos ignoram. Nem todo perigo espiritual vem disfarçado de dor. Alguns chegam exatamente nos momentos em que tudo parece estar dando certo. Existem fases em que a vida flui, portas se abrem, o reconhecimento aparece e a sensação é de estabilidade. Por fora, tudo parece sinal de bênção, mas, se não houver vigilância, por dentro o coração pode começar a se afastar silenciosamente de Deus. O risco não está no crescimento, mas em como o coração se comporta durante esse crescimento. A palavra de Deus nos adverte com clareza em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Deus não é contra o seu progresso, nem contra as conquistas que Ele mesmo permitiu que você alcançasse. O que Ele observa com zelo é a postura do seu coração no meio dessas vitórias. O perigo começa quando pensamentos sutis surgem. Eu estou forte, eu cheguei até aqui por esforço próprio, agora eu consigo sozinho. Esse é um terreno escorregadio. O orgulho raramente se apresenta de forma escandalosa. Muitas vezes ele se esconde em atitudes silenciosas, como orar menos, vigiar menos e depender menos de Deus. Jesus foi direto quando disse em João 5:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Não é pouco, não é quase nada, é nada. Toda a força, toda a oportunidade, todo o avanço vem dele. Quando esquecemos isso, o sucesso deixa de ser bênção e se transforma em teste. É possível estar no alto e ainda assim permanecer humilde, mas estar no alto sem humildade é espiritualmente perigoso. É nesse lugar que muitos baixam a guarda, relaxam na fé e se tornam vulneráveis sem perceber. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários e declare que sua confiança está totalmente em Deus. Quando a vida entra em um momento elevado, algo perigoso pode acontecer quase sem ser notado. A vigilância espiritual começa a diminuir. O coração se sente satisfeito, as emoções estão altas, há motivos para celebrar, e isso por si só não é errado. A gratidão faz parte de uma fé saudável. O problema surge quando a celebração se transforma em descuido. Nesses períodos, muitas pessoas passam a orar menos, a examinar menos o próprio coração e a vigiar menos seus pensamentos. A sensação de estabilidade cria uma falsa segurança. É como se a alma dissesse: agora está tudo sob controle. Mas a palavra nos ensina que é exatamente nesses momentos que o perigo pode se aproximar de forma silenciosa. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O inimigo não age sempre com barulho ou ataques diretos. Ele é oportunista. Ele observa quando a atenção diminui, quando o coração relaxa, quando a confiança deixa de estar em Deus e passa a estar nas próprias conquistas. Muitas quedas espirituais não acontecem em tempos de dor, mas em tempos de abundância. Não porque o sucesso seja ruim, mas porque ele pode criar distrações. A mente se ocupa com resultados, aplausos e reconhecimento, enquanto a presença de Deus vai ficando em segundo plano. É por isso que os momentos mais altos da vida podem ser também os mais vulneráveis. Quando tudo vai bem, a alma precisa ainda mais de disciplina espiritual. Permanecer vigilante quando se está cansado é difícil, mas permanecer vigilante quando se está confortável é ainda mais desafiador. Deus nos chama a manter um coração atento em todas as estações, não apenas quando precisamos de um milagre urgente, mas também quando estamos vivendo respostas. A vigilância constante é uma proteção espiritual. Ela mantém o coração sensível, dependente e alinhado com Deus. Não permita que a tranquilidade roube sua atenção espiritual. Continue buscando, continue orando, continue examinando o coração.
Aquele que te sustenta no vale é o mesmo que te guarda no topo. Um dos maiores perigos espirituais não é o orgulho que grita, mas o orgulho que sussurra. Ele não chega dizendo, eu sou o melhor, mas se infiltra em pensamentos aparentemente inofensivos. Eu não preciso orar tanto. Eu já amadureci o suficiente. Isso não me afeta mais. Sem perceber, o coração começa a se apoiar mais na própria força do que na graça de Deus. Quando as pessoas aplaudem, quando os resultados aparecem e quando os frutos são visíveis, torna-se fácil acreditar que tudo aconteceu por capacidade própria. Mesmo que os lábios ainda deem glória a Deus, o coração pode começar lentamente a se exaltar. Passamos a tomar crédito por aquilo que sempre foi obra da graça. A palavra é direta em Provérbios 16:18. O orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Aqui, orgulho não é simplesmente ficar feliz com aquilo que Deus fez. Orgulho é uma postura interior de independência, um estado do coração que diz, eu consigo sem Deus. A partir desse lugar, a pessoa começa a ouvir menos, a se submeter menos e a depender menos. A própria sabedoria passa a substituir a palavra. A direção de Deus é trocada por decisões baseadas apenas em lógica humana. Esse é um terreno perigoso, porque o orgulho abre portas para muitos outros pecados e enfraquece a sensibilidade espiritual. A Escritura também nos alerta em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Ser resistido por pessoas já é difícil, mas ser resistido pelo próprio Deus é algo assustador. Ainda assim, essa mesma passagem nos oferece esperança. A graça abundante disponível para quem escolhe a humildade. A verdadeira segurança não está em parecer forte, mas em reconhecer a própria fraqueza e permanecer dependente de Cristo. A humildade não te diminui, ela te protege. Ela mantém o coração no lugar certo e impede que você se afaste da fonte de toda a força. Quando Deus começa a te levantar, quando a vida entra em uma fase favorável e as coisas fluem, surge uma pergunta silenciosa no coração. Como permanecer seguro espiritualmente nesse lugar? A resposta bíblica não é se tornar mais confiante em si mesmo, mas permanecer pequeno aos próprios olhos e grande na dependência de Deus. O sucesso não é o problema. O perigo está em esquecer quem te colocou ali. Por isso, a palavra nos ensina que o lugar mais seguro não é o da autossuficiência, mas o da dependência constante. Jesus nunca nos chamou para confiar em nossa própria estabilidade, mas para permanecer nele todos os dias. O apóstolo Paulo compreendia isso profundamente. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, o Senhor lhe disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não pede que você negue os dons que recebeu, nem que finja não ter crescido. Ele apenas te convida a lembrar que o poder por trás de tudo não é sua força, mas a graça dele operando em você. Ser fraco em si mesmo e forte em Cristo não é uma contradição, é uma verdade espiritual. Quanto mais você reconhece sua limitação humana, mais espaço você dá para o agir sobrenatural de Deus. A dependência mantém o coração alinhado, sensível e protegido. Por isso, nunca confie no quanto você acha que está firme. Confie em quem te sustenta. Não meça sua segurança pelo quão alto você subiu, mas pelo quão perto você permanece de Jesus. O relacionamento é mais importante do que a posição. Permaneça no lugar da oração, da humildade e da entrega diária. Não deixe que conquistas te afastem da presença. Que o seu coração continue dizendo todos os dias: Senhor, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Mesmo quem ama a Deus e deseja viver em santidade, precisa estar atento às pequenas brechas do coração. Nem sempre o inimigo entra por grandes pecados visíveis. Muitas vezes ele encontra espaço em emoções mal resolvidas, atitudes não tratadas e sentimentos guardados em silêncio. É por isso que a vida espiritual exige exame constante. A palavra nos orienta em Efésios 4:27 a não darmos lugar ao diabo.
Isso significa que existem portas que podem ser abertas não por grandes quedas, mas por escolhas diárias. Alimentar mágoas, nutrir ressentimentos, permitir que a ira se prolongue ou que a amargura se instale. Tudo isso cria espaço para o enfraquecimento espiritual. Deus nos chama à sabedoria. Ele deseja que vivamos atentos ao que se passa dentro de nós. Às vezes, o coração parece firme por fora, mas por dentro carrega pesos que drenam a força espiritual. O perdão não é apenas um ato de obediência, ele é uma proteção. Liberar perdão fecha portas que o inimigo tenta usar contra nós. Por isso, é necessário pedir ao Senhor que sonde o coração, que Ele revele onde há sentimentos não tratados, palavras não curadas e feridas escondidas. Não para nos condenar, mas para nos restaurar. A graça de Deus sempre aponta um caminho de cura e liberdade. Quando escolhemos perdoar, liberamos mais do que o outro, libertamos a nós mesmos. O coração leve permanece sensível à voz de Deus. Aquele que guarda ressentimento, aos poucos perde a sensibilidade espiritual. Peça ao Senhor um coração limpo, rápido em confessar, rápido em perdoar e rápido em retornar à paz. Assim, nenhuma brecha permanecerá aberta por tempo demais. Em meio às conquistas, aos resultados e às responsabilidades da vida, Deus nos chama a ajustar constantemente o valor das coisas no coração. O mundo ensina a medir sucesso por posses, status e reconhecimento. Mas a palavra nos lembra que nada disso se compara ao valor de conhecer a Cristo de forma profunda e verdadeira. O apóstolo Paulo declara em Filipenses 3:8 que tudo o mais se torna insignificante diante da excelência de conhecer Jesus. Isso não significa abandonar responsabilidades ou rejeitar aquilo que Deus nos confiou, mas sim não permitir que essas coisas ocupem o lugar que pertence somente a Ele. O coração humano se apega com facilidade a conquistas, reputações e realizações. Quando isso acontece, a alma começa a se apoiar em coisas temporárias, esquecendo que a verdadeira riqueza não pode ser perdida, roubada ou destruída. Cristo é o nosso maior tesouro. Deus nos convida a segurar com mãos abertas tudo aquilo que recebemos nesta vida. Nada aqui é permanente, tudo é passageiro, mas o relacionamento com Ele é eterno. Quando o coração aprende isso, há liberdade. Já não somos controlados pelo medo de perder, nem pelo desejo constante de provar valor. Colocar Jesus no centro é uma decisão diária. É escolher olhar para Ele acima do aplauso humano, do reconhecimento e da aprovação das pessoas. É dizer no íntimo: minha identidade não está no que faço, nem no que conquisto, mas em quem eu sou em Cristo. Quando essa verdade governa o coração, a vida se alinha, as prioridades se ajustam, a alma encontra descanso, porque não carrega mais o peso de precisar se provar o tempo todo. Muitas vezes, nos sentimos tentados a depender de nós mesmos, de nossa disciplina, inteligência ou experiência. Mas Deus nos lembra que a verdadeira força não está em nós, e sim nele. Cada conquista, cada passo à frente é sustentado pela graça divina, não por nossa capacidade humana. Paulo compreendeu essa verdade profundamente e nos deixou um exemplo em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não nos pede para negar nossos dons ou nossos talentos, mas para lembrar que tudo que realizamos é movido pelo poder dele em nós, não pelo nosso esforço isolado. Essa perspectiva transforma a maneira como vemos nossas vitórias e nossas lutas. Quando somos fracos, é quando Ele se manifesta com maior poder. Quando sentimos limitações, é quando a graça dele se aperfeiçoa. O segredo da vida espiritual não está em acumular força, mas em depender de Deus continuamente. Portanto, não se orgulhe do que você pode fazer sozinho. Celebre o que Deus realizou através de você. Reconheça que cada habilidade,
Cada oportunidade e cada conquista é fruto da sua mão. É na fraqueza que a glória de Deus se manifesta de maneira plena e sobrenatural. Viver com essa consciência traz liberdade. Liberdade de não precisar provar nada a ninguém, de não buscar reconhecimento humano acima da aprovação divina. É uma vida centrada na dependência e no louvor, sabendo que o poder verdadeiro não é humano, mas divino. O inimigo não precisa atacar com grandes acontecimentos para nos derrubar. Muitas vezes ele age de forma sutil, usando distrações, falsas seguranças e o orgulho silencioso. Quando nos sentimos fortes e confiantes, é justamente nesse momento que podemos nos tornar vulneráveis. Deus nos chama a permanecer atentos e vigilantes. Ele nos alerta em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Estar em pé não significa depender apenas da própria força, significa permanecer firme na presença de Deus, na oração, na humildade e na vigilância constante do coração. Cada hábito, cada relacionamento, cada pensamento que não é alinhado com a palavra de Deus pode ser uma porta de entrada para o inimigo. Ele procura oportunidades onde encontramos segurança em nós mesmos ou distração nas bênçãos recebidas. Portanto, a verdadeira proteção vem de manter o coração ligado a Deus, com os olhos espirituais atentos. O orgulho, a autossuficiência e a confiança nas próprias habilidades são os maiores aliados do inimigo. É por isso que devemos examinar diariamente nossos motivos, atitudes e sentimentos. Confessar rapidamente, perdoar rapidamente e retornar à paz é a forma de manter o caminho livre da influência maligna. Quando cultivamos um coração humilde e dependente, reconhecendo que sem Deus nada podemos fazer, fechamos portas para o inimigo e abrimos espaço para a graça, a proteção e a direção divina. Isso nos mantém fortes, mesmo nos momentos em que tudo parece confortável e seguro. Muitos medem sucesso pelo que conquistaram, pelo reconhecimento ou pelas vitórias visíveis. Mas Deus nos ensina que a verdadeira vitória não se mede por status ou resultados, e sim pelo caráter moldado em Cristo. É Ele quem transforma nossas conquistas em bênçãos duradouras quando mantemos um coração humilde e dependente. Quando nos deixamos impressionar pelo próprio desempenho ou disciplina, esquecemos que cada dom, cada oportunidade e cada avanço é resultado da graça de Deus. A arrogância espiritual sutil pode nos afastar de sua presença, mesmo enquanto parecemos servir e dar glória a Ele. É essencial lembrar que cada vitória, cada passo de crescimento deve nos conduzir à adoração e à gratidão, não à exaltação própria. O segredo está em manter os olhos firmes em Cristo, reconhecendo que todo poder, toda força e toda realização vem dele. Nada que conquistamos é suficiente sem Ele no centro. O coração que compreende isso não se deixa seduzir por elogios ou sucesso momentâneo. Ele celebra, agradece, mas permanece atento, vigilante e humilde. A verdadeira vitória está em viver com integridade, em obedecer à palavra e em depender de Deus em todas as circunstâncias. Deixe que cada passo que você dá seja um reflexo da graça de Deus em sua vida. Permaneça sensível à sua direção, confiante em sua força e humilde em todas as situações. Só assim a fé permanece firme, mesmo em meio a grandes conquistas. Chegamos ao final desta reflexão e oração, mas também ao início de um compromisso diário. Viver dependente de Deus, humilde em todas as circunstâncias, vigilante em todos os momentos. A verdadeira segurança não está em nossas conquistas, talentos ou força, mas em permanecer perto de Cristo, reconhecendo nossa fragilidade e confiando na sua graça. Agora é o momento de entregar tudo ao Senhor, nossas vitórias, nossas derrotas, nossas emoções, nossos pensamentos e cada decisão. Deus nos convida a manter um coração sensível,
a permanecer vigilantes e a jamais confiar em nossa própria força. Em tudo, devemos lembrar que sem Ele nada podemos fazer, João 15:5, e que é na fraqueza que seu poder se aperfeiçoa, 2 Coríntios 12:9. Peça ao Senhor que examine cada área da sua vida, que Ele revele hábitos, pensamentos e atitudes que estejam afastando você da sua presença, que Ele limpe seu coração, purifique suas intenções e o fortaleça em cada desafio. Confesse suas limitações, entregue seus medos e receba a graça que Ele oferece abundantemente. A oração final é um compromisso, viver olhando para Cristo, dependente da sua força e guiado pela sua palavra. Que cada conquista seja uma oportunidade de agradecer e não de se orgulhar. Que cada dificuldade seja uma chance de aprender e crescer na fé. Que a vida de quem ora hoje seja marcada por humildade, gratidão e confiança plena em Deus. Oremos juntos. Senhor Jesus, eu confesso que não sou forte sozinho. Ajuda-me a nunca depender da minha própria capacidade, mas a reconhecer que toda a minha força está em Ti. Que eu permaneça vigilante, humilde e totalmente dependente da Tua graça. Livra-me do orgulho, da autossuficiência e de qualquer distração que me afaste de Ti. Enche-me com Teu Espírito Santo, abre meus olhos para o que me impede de andar perto de Ti e fortaleça meu coração para seguir fiel em todas as circunstâncias. Que minha vida, Senhor, glorifique apenas o Teu nome e que em cada passo eu lembre, sem Ti, nada posso fazer. Em nome de Jesus. Amém.